O .NET Framework é uma biblioteca tão extensa quanto a API do Windows. Exibe janelas, caixa de diálogos, pode acessar banco de dados e várias outras coisas. E também o .NET Framework é o responsável pela execução do nosso programa. Para explicar melhor o funcionamento do .NET Framework, vamos imaginar o seguinte: ele fica numa camada entre o nosso programa e o sistema operacional. Ou seja, o nosso programa ele vai conversar principalmente com o .NET Framework e eles vão trocar as informações. Então eu solicito uma informação para o .NET Framework, ele vai lá, busca essa informação no sistema operacional, é totalmente camuflado para a gente essa informação, né, esse processo, e ele retorna para a gente essa informação. As vantagens da plataforma do .NET. Bom, as vantagens são programação orientada a objetos, ou seja, o .NET Framework é totalmente orientado a objetos. Bom design, independência de linguagem, ou seja, é uma plataforma que as linguagens podem se conversar entre si. Outras vantagens: acesso eficiente a dados pelo ADO.NET, compartilhamento de código, segurança melhorada, instalação de zero impacto, ou seja, para o nosso sistema funcionar na máquina do cliente, basta ele ter instalado em sua máquina o .NET Framework com a versão que o sistema foi desenvolvido. Ou seja, é só mandar os arquivos lá o exe, ele vai executar perfeitamente. Suporte para Web Services e o Visual Studio .NET, que é a nossa IDE de desenvolvimento, onde podemos programar com várias linguagens diferentes, claro, desde que essa linguagem seja suportada pelo Visual Studio. A compilação do nosso projeto C# é feita em duas etapas. A primeira etapa, o nosso código é transformado numa linguagem intermediária da Microsoft. Após ser transformado nessa linguagem, tem a segunda etapa, que é transformado numa linguagem comum de tempo de execução. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais detalhado o significado desses dois processos de compilação. A linguagem intermediária da Microsoft é uma linguagem de baixo nível. Em vez de texto, elas são números, tá? E ela tem uma independência de plataforma, ou seja, não importa qual linguagem que o nosso sistema foi desenvolvido, ela vai ser transformada nessa linguagem intermediária. Por isso que o Visual Studio e a plataforma .NET é uma plataforma independente de linguagem. Por esse motivo, ao ser compilado o nosso projeto, ele é transformado numa linguagem intermediária. E a compilação dessa linguagem é just in time, ou seja, o código só é compilado quando é utilizado pelo usuário. A CRL é a linguagem comum em tempo de execução, ou seja, é aqui onde o nosso projeto é realmente executado, onde realmente ele é transformado em código de máquina. Então ele passa primeiro pela linguagem intermediária e a linguagem intermediária joga as informações para a linguagem comum em tempo de execução. Então é esse o processo de compilação e execução dos nossos projetos C#. Nessa aula, vamos então instalar o Visual Studio Community 2017. Para isso, vamos acessar aqui a página da Microsoft, que é visualstudio.com, e você vai cair nessa página. Para a gente instalar o Visual Studio Community, a gente vem aqui em baixar o Visual Studio, né, para o Windows, e vai ter aqui a opção Community 2017. Essa versão é a versão gratuita do Visual Studio, ou seja, a gente vai conseguir programar com ela normalmente qualquer tipo de projeto, ok? Então, a gente vai clicar aqui em Community. Aqui ele apareceu para a gente dar download. Eu vou salvar ele.
salvei lá na pasta de download e vou dar a executar. Essa instalação a gente precisa estar conectado na internet para fazer a instalação do Visual Studio. Por quê? Ele vai baixar os arquivos diretamente da internet, tá? Então é necessário ter a conexão para fazer a instalação. Então vou executar aqui ele. Vamos clicar aqui em continuar, aceitando aqui os termos de licença. Bom, o que a gente precisa instalar aqui então? Nós vamos selecionar a opção aqui, desenvolvimento com a plataforma universal do Windows. Vamos selecionar aqui também a opção para desenvolver aplicativos do WPF, do Windows Form e de console usando C#, Visual Basic e F#. Vamos marcar essa opção aqui também. Bom, as outras opções aqui que a gente pode selecionar também é o processamento e armazenamento de banco de dados. São essas opções aqui que a gente precisa selecionar. O tamanho aqui da nossa instalação vai ficar então aqui 17 GB. Outra coisa, a gente pode selecionar aqui componentes individuais, tá? Não preciso mexer em nada disso aqui, posso deixar do jeito que está aqui, ok? E os pacotes de idiomas, no caso aqui ele já está selecionado português. Eu gosto de utilizar o inglês, então eu posso deixar as duas opções de pacote de linguagem instalado, o português e o inglês, ou somente o português, ou somente o inglês, ou somente o português, tá? Porque ele aumenta muito aqui o tamanho, é mais 1 GB só para colocar aqui a linguagem português. Lembrando que essa linguagem aqui só se refere ao IDE de desenvolvimento, ou seja, nos menus, tudo dentro da IDE. A codificação em si, ela não vai ser em português, vai ser a linguagem C# normal, ok? Então o próximo passo aqui é a gente clicar em instalar e deixar o Visual Studio ser configurado aqui na nossa máquina. Então eu vou clicar em instalar, eu vou dar um pause no vídeo e quando terminar a instalação eu vou voltar para a gente continuar. Então agora foi terminado aqui a instalação do Visual Studio 2017 Community. Ao terminar a instalação vai aparecer essa tela aqui para você, e essa tela aqui é para a gente fazer login numa conta da Microsoft. Por que é importante a gente fazer esse login aqui na conta da Microsoft? Além do software ele ser totalmente gratuito, se você não fizer o login dessa conta, após 30 dias de uso pode acontecer do Visual Studio travar pedindo para você fazer o login nessa conta. Essa conta também é totalmente gratuita, você não vai pagar nada por essa conta e você pode criar um novo e-mail para criar essa conta ou utilizar um e-mail seu já existente que você usa mais o e-mail. É importante você utilizar um e-mail que você usa ele frequentemente e transformar esse e-mail numa conta da Microsoft. Então como que a gente faz isso? Bom, nessa tela aqui de Welcome, tem aqui Don't Have Account, quer dizer que você ainda não tem uma conta aqui no Visual Studio da Microsoft. Então, clica aqui em Sign Up para poder criar uma nova conta. Então aqui ele está pedindo o seu endereço de e-mail e para criar uma nova senha também para você. Bom, eu já possuo uma senha para mim, uma conta que eu já uso, que eu já desenvolvo com ela. Mas vamos seguir aqui o passo a passo de como criar a conta. Eu vou pegar um outro e-mail meu, eu vou pegar, por exemplo, o e-mail de contato do Aprenda Visual Basic.net e vou transformar ele numa conta da Microsoft. Então eu vou pôr aqui contato @
aprendavisualbasic.net. Vou criar a senha. Aqui, se você deixar marcado, eles vão enviar e-mail de promoções, né? Aí que você que decide deixar marcado ou não. Eu vou dar Next. E agora ele vai enviar um código nesse e-mail que foi cadastrado. Então eu vou lá no meu e-mail para pegar esse código e colar aqui, que é um código de verificação da conta, para confirmar que esse e-mail realmente é meu. Okay? Então vamos lá no meu e-mail. Estou aqui no meu e-mail. Aqui eu recebi o e-mail da Microsoft. Você vai receber um e-mail como esse, Microsoft Account. E aqui está o meu código para eu colar lá na caixa de texto lá. Então vou copiar aqui o código e vou voltar lá na tela para colar o código. Então vou colar o código aqui. E dar Next. Está pedindo para eu digitar esses caracteres, então vamos digitar aqui. Next. Pronto, a minha conta foi criada. Então ele já está dizendo aqui os próximos passos que eu preciso fazer. Voltar lá para aquela tela, clicar agora em Sign e depois, ao entrar no Visual Studio pela primeira vez, clicar em Sign também no Visual Studio e logar com a conta. Então vamos lá. Eu vou minimizar essa tela. Então eu estou aqui de novo na primeira tela aqui que a gente clicou aqui no Sign Up. Agora eu vou clicar em Sign. Vou digitar o meu e-mail. Da Nest. A senha. E Sign. Agora, o próximo passo aqui é eu decidir qual que vai ser o layout do Visual Studio. Então, aqui eu sempre deixo no Environment general. Eu não seleciono aqui nenhum tipo de linguagem, tá? Eu poderia muito bem definir ele como C#, mas é melhor não definir como C#, deixar ele como General, ok? Aplique a customização e aqui eu consigo escolher os layouts que eu quero, né, os temas que eu quero do Visual Studio. Eu gosto de escolher esse tema aqui, Dark. Então, todas as aulas do curso ele vai estar em tema Dark, ok? Que é esse tema aqui. E agora só basta a gente clicar aqui no Start Visual Studio, que ele já vai abrir a primeira vez aqui o Visual Studio Community 2017. Então vou clicar aqui. Ok. O Visual Studio aqui foi iniciado. Então a gente já está aqui na tela principal do IDE do Visual Studio. Observe que o tema já veio aplicado. A gente selecionou o tema Dark, então ele está todo preto aqui. E já está aqui com a minha conta aqui logada. Já está aqui o contato, que depois eu posso também alterar essas informações. Ok? Então, fazendo isso, o Visual Studio nunca vai parar de funcionar, tá? Deixando logado aqui em cima. Ok, então depois a gente fazer a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento, agora vamos criar o nosso primeiro projeto aqui de C#. Bom, para a gente criar o nosso primeiro projeto de C#, tem duas formas. A gente pode utilizar aqui a barra de ferramentas aqui, onde eu tenho aqui a opção New Project, ou também vir aqui no menu File, New Project. Ele vai abrir essa tela de novo projeto, e nessa tela, aqui do lado esquerdo aqui, então eu tenho aqui os templates dos projetos de C#,
Visual Basic, Visual C++, JavaScript e tenho outros projetos aqui e tipos. Bom, então esse curso é sobre C Sharp, então a gente vai vir aqui no template C Sharp e vamos vir aqui em Windows Classic Desktop. E nós vamos utilizar o tipo de console aqui, app. Esse console app é a forma mais fácil de a gente estar aprendendo os comandos da linguagem C Sharp. Tá? Porque esses comandos que a gente vai utilizar, ele vai ser exibido numa tela de comandos, de prompt de comandos, similar com aquela tela do DOS. Okay? Não sei se você conhece aquela tela preta que só tem as linhas de comandos. Então é isso que a gente vai utilizar nos principais conceitos aqui da linguagem. Aqui embaixo eu vou definir o nome do meu projeto. Vou pôr aqui primeiro projeto. Aqui é onde que eu defino a localização do projeto e eu também tenho aqui a Solution Name. Ela é um container, seria o tipo de um container de projetos. Ou seja, eu posso ter vários projetos na mesma solução. Então, quando eu definir aqui o nome do projeto como primeiro projeto, ele já criou aqui o nome da solução como primeiro projeto. Para você entender melhor, vamos criar o projeto aqui. Eu vou clicar aqui em OK. Então, aqui do lado direito do Visual Studio, eu tenho a Solution Explorer. Se para você não está aparecendo a Solution Explorer, é só você vir aqui no menu View e selecionar Solution Explorer, ok? Ele já vai trazer aqui para você. Então, eu tenho aqui o meu arquivo a solução, primeiro projeto, informando aqui que eu tenho um projeto dentro da solução. Então, vamos supor, para você entender o que é uma solução, que você vai desenvolver, por exemplo, que a gente vai começar a desenvolver aqui um RP. Então, eu vou ter a parte de cadastro, vai ser um projeto, eu posso definir como um projeto. Eu vou ter a parte de financeiro, que vai ser um outro projeto. Eu tenho a parte de compras, um outro projeto. A parte de vendas e assim por diante. Então eu posso ter todo o meu RP dentro de uma única solution, que é onde eu vou conter todos os projetos que fazem parte do meu RP. Okay? Então é isso que é uma solution. Ela é para simplificar, é um container que pode conter vários projetos dentro dele. Então, mais aqui embaixo eu tenho o projeto em si, que já está expandido aqui. Eu tenho aqui as propriedades, eu vou abrir aqui o Assembly Info. E dentro do Assembly Info aqui eu tenho as informações do título, a descrição que não foi informada, a configuração, a empresa, a companhia, o produto, a copyright, ok? E as outras informações aqui do projeto. Eu tenho a versão aqui do projeto também, qual é a versão. Essa versão a gente vai ver mais para frente como definir versões de projeto. Eu vou fechar aqui então. Aqui eu tenho as referências que são utilizadas no nosso projeto. Então tem a referência aqui do Microsoft.C Sharp, que do framework e as outras coisas aqui que a gente vai entrar mais detalhes mais para frente, ok? Tem também aqui o arquivo de config, onde que ele mostra aqui qual que é o framework que eu estou utilizando,
qual que é a versão dele completa, ok? E aqui em si eu tenho o program.cs, que é o nosso projeto aqui, ok? Que é o arquivo aqui do nosso programa. Então, vindo aqui na parte de código, tem declarado aqui a parte dos namespace. A gente vai ver o que significa isso mais para frente. Que esse namespace é que a gente utiliza na programação aqui. Okay? Por exemplo, aqui no nosso primeiro projeto, a gente vai escrever aqui Olá Mundo, que é o primeiro projeto que quando está se iniciando na programação, que é o primeiro projeto que é para dar sorte no início do desenvolvimento, né? No início da programação. Então, eu vou vir aqui, eu tenho aqui a classe, né? Eu tenho aqui o namespace primeiro projeto. Dentro do namespace eu tenho a classe program, e dentro da classe program eu tenho o método main, que esse método é responsável de executar o nosso código, esse método main é o responsável por executar o primeiro código da aplicação, ou seja, quando a nossa aplicação é executada, o código que está aqui dentro das chaves, vai ser executado. Okay? Bom, vamos então informar aqui o nosso primeiro código do Olá Mundo. Okay? Então, quando eu vou utilizar, que eu quero digitar, né, informar para o usuário, né, aparecer um texto para o usuário lá na tela, que esse texto vai ser o Olá Mundo, a gente vai utilizar já funções, né, classes do próprio framework. Então, por exemplo, eu vou colocar console. Então, console, ela é uma classe que faz parte do namespace system que a gente vai utilizar. Então, console, ponto, o que eu quero? White line, quer dizer, eu vou escrever uma linha, vou pôr entre aspas o texto que eu quero digitar. Então, Olá Mundo. E vim aqui fechar com o ponto e vírgula. Bom, o que está acontecendo aqui? Quando eu chamei a classe que faz parte do namespace system, observe aqui em cima que ele já mudou de cor, ficou com uma cor mais viva, né? Mais clara aqui, enquanto as outras já estão meio apagadas. Por quê? Esses outros namespaces aqui eu não estou utilizando. Se eu não estou utilizando, não há necessidade desses namespaces que já vem como padrão aqui quando a gente cria o projeto. A gente pode remover. Então eu posso selecionar e apagar, ou também eu posso selecionar aqui, ó, remove os namespaces que não está em uso, que é bem mais simples. Então ele só deixou aqui o namespace system que a gente está usando porque a gente chamou aqui a classe console, e dentro dessa classe console o método WriteLine, que é para imprimir o texto na tela para o usuário. Okay? Depois a gente vai ver mais para frente o que são métodos, o que são classes, certinho. Tá? Aqui o que você tem que entender por enquanto é que nós estamos chamando a classe e utilizando esse método para escrever na tela. Ok? Bom, como que agora a gente faz para executar o nosso projeto? A gente pode clicar aqui em Start, ele vai executar, ou também pressionar Ctrl F5 no teclado. Então vou pressionar aqui Ctrl F5. Ele vai começar
a executar o nosso projeto, a compilar o nosso projeto. Então, ok, ele executou o projeto e apareceu aqui, Olá Mundo. Na tela, como eu falei, que é a tela de prompt de comando, né? Semelhante à do DOS. E exibindo aqui a linha Olá Mundo. Ok, beleza, pressionar qualquer tecla. Então, é isso. A gente criou o nosso primeiro projeto e escrevemos a mensagem Olá Mundo na tela do usuário. Nessa aula, vamos ver como que é montada a hierarquia das pastas lá onde que a gente criou o nosso projeto, onde que a gente salvou o projeto. Vamos lá entender a hierarquia das pastas lá. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui dentro da pasta do projeto. Então, ele foi salvo aqui em Documentos, Visual Studio 2017, Projetos, primeiro projeto. Então, aqui eu tenho um arquivo da Solution, né, primeiro projeto.sln, que é da Solution, que é o nosso arquivo da Solution. Aqui, Visual Studio Solution, ok? Aqui eu tenho a pasta do primeiro projeto, onde eu tenho o meu projeto em si aqui, que é o primeiro projeto.csproj. Então já indica aqui que é o projeto. Se eu abrir aqui, ele está falando que é Visual C Sharp Project File, que é o projeto do C Sharp. Aqui eu tenho a nossa classe lá, Program, que é um arquivo do source, né, do C Sharp.cs. Eu tenho a pasta de propriedades, que é o nosso assembly lá. A de objetos. E a bin. Essa pasta bin é onde ficam os arquivos compilados. Ou seja, dentro da pasta bin, eu tenho a pasta debug, porque eu compilei o primeiro projeto lá como debug. A gente vai entender mais para frente o que significa o debug. Primeiro só vamos entender a hierarquia aqui. Então eu vou abrir a pasta debug, eu vou encontrar o exe do meu programa aqui. Então se eu dar 2 cliques aqui, eu executo o programa. Mas você percebeu que o programa executou e fechou, né? Ele não ficou parado lá pedindo para a gente pressionar qualquer tecla para finalizar o programa. Okay? Então aqui é onde que é criado o exe. Ele compilou, ele traz dentro da pasta bin. Se eu mudar a forma de compilação, que a gente vai ver que é mudar para a release, que é essa forma de compilação é para a gente entregar o programa já pronto, né, para o usuário final, quer dizer que ele já vai ser utilizado mesmo. A gente utiliza no modo release. Então vamos voltar lá no Visual Studio para eu te mostrar esse modo release como funciona. Então vou minimizar aqui. E para o nosso programa não executar e fechar, eu vou colocar aqui mais uma linha de comando. Vai ser console.readline. Okay? Coloquei console.readline, que ele vai dar uma espera para a entrada do usuário. Okay? E eu vou mudar aqui a forma que está de debug para release. Então, eu vou executar aqui o projeto, eu vou dar Ctrl F5. Lá apareceu o Olá Mundo. Ele vai esperar a entrada de usuário e vai pedir para pressionar qualquer tecla. Agora vamos lá na nossa pasta de arquivos e ver como que ficou. Agora, aqui ele criou a pasta release. Então, antes só tinha debug. Qual que é a diferença entre debug e release? Na debug, ele contém informações para a gente debugar o nosso programa. O que é o debugar? A gente fazer o teste do programa passo a passo, tá? Para a gente identificar erros e corrigir erros. Já a release, ele não tem essas informações.
Então ele fica um pouco menor o arquivo executável do programa. Okay? Então aqui, ó, se a gente for executar, ele executou o Olá Mundo aqui e pediu para a entrada do usuário. Ele está com 5 KB aqui no modo release. Vamos voltar no debug. Ele também está em 5, porque o programa é pequeno mesmo, não tem muita diferença. Quando a gente cria um projeto maior, a gente vai ver a diferença realmente entre a versão debug e a release. Mas sempre que eu quero dizer aqui nessa aula, nessa pasta bin, que quando a gente vai distribuir o programa, a gente distribui o programa da pasta release, ou seja, a gente compila o programa no modo release, tá? Que é sem as informações do debug. Agora, vamos entender aqui o código que a gente escreveu na aula anterior do nosso primeiro projeto. Bom, então aqui a gente tinha mudado para o modo release. Vamos voltar para o modo debug, que a gente vai executar novamente esse projeto e explicar passo a passo como que está funcionando. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para o modo debug. Okay. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui é como que é a escrita do código C#. A escrita dele, tem algumas particularidades, ou seja, sempre que a gente vai terminar uma linha, a gente precisa informar aqui o ponto e vírgula. Por exemplo, se eu tirar essa linha aqui, esse ponto e vírgula, ele vai aparecer um erro aqui para mim, indicando que está faltando o ponto e vírgula. Se eu tentar executar o sistema, ele não vai executar, ele vai dar erro e vai parar. Então vamos dar o start aqui. Aqui está falando que ele não pode ser compilado, né? Que existem erros de compilação. E se eu gostaria de continuar mesmo assim com um erro, a execução do projeto. Eu vou colocar aqui não, porque ele não vai executar certo o projeto, né? Ele vai parar e dar erro no projeto. Então aqui ele está informando aqui no error list, onde vai aparecer todos os erros que estão no código aqui do programa. E eu posso vir aqui nesse erro e dar duplo clique, que ele já vai me jogar na linha onde que está esse erro. Então, diferente de outras linguagens, como por exemplo o Visual Basic, eu não preciso informar o término da linha. Ele já identifica esse término da linha de código automaticamente. O C# ele precisa saber onde ele termina uma expressão, uma linha de código. Então eu informo isso com o ponto e vírgula. Então eu coloquei o ponto e vírgula, ele já sumiu o erro, aquele sublinhado vermelho indicando que estava faltando alguma coisa aqui, que no caso seria o ponto e vírgula. Outra coisa que a gente precisa se atentar é os blocos de divisão de código. Por exemplo, aqui eu tenho o namespace, que a gente vai ver mais para frente no curso o que significa o namespace. Eu tenho o abre chaves e o fecha chaves aqui dentro dele. Aí eu tenho, dentro do namespace, eu tenho uma classe chamada Program, que também eu abro a chave e fecho a chave aqui. E tem um método static void main, que também ele tem a chave, a abertura da chave e o fechamento aqui da chave. Então quer dizer que os meus blocos de código ele tem que estar também entre as chaves. Então a gente vai ver no decorrer do curso, quando a gente cria algum bloco de código, um procedimento, a gente vai ver como criar procedimentos, como criar condições, a gente vai utilizar esses blocos de chave indicando o início e o término desse bloco.